Abra sua Bíblia para Colossenses capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Vou ler a partir do capítulo 3, versículo 18, e vamos ler até o final do capítulo. Ainda vamos ler capítulo 4, versículo 1. Então, iniciando a leitura em Colossenses 3, versículo 18. Instruções para várias pessoas sobre seus relacionamentos. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem um Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, tudo que eu e você precisamos saber para viver uma vida que vale a pena viver está na Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, está escrito que a palavra de Deus tem o objetivo de deixar o servo do Senhor perfeitamente habilitado para toda boa obra. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos vem do Espírito Santo para mim e para você e tem o mesmo objetivo. Hoje, vamos ver conselhos para esposas, maridos, filhos, pais, empregados e patrões. De fato, a Bíblia é sempre viva e atual. Às vezes, quando nós temos um encontro de casais ou alguém tenta procurar na Bíblia instruções sobre o casamento, parece que há poucas passagens. Sem dúvida, procurando as passagens, uma seria o que nós acabamos de ler em Colossenses capítulo 3. Porém, aqui só temos 2 versículos, um versículo para a esposa e outro versículo para o marido. Convém lembrar que, embora este capítulo, a partir do versículo 1, não diz que é sobre casamento, praticamente tudo no capítulo serve para o casamento. Quando uma pessoa tem os pensamentos nas coisas lá do alto, quando essa pessoa mata e abandona os maus desejos, se reveste do amor de Cristo, esta pessoa já está preparada para casar, para ter um casamento abençoado por Deus. Sem dúvida, quando Paulo começa falando para mulheres e seus maridos em Colossenses capítulo 3, 18 e 19, Paulo está pensando em tudo que nós já vimos anteriormente neste capítulo. Baseado nisso tudo, Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 18, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Será que este ensinamento bíblico já está ultrapassado? O que significa sujeitar-se? Eu penso que o melhor lugar para esclarecer esta dúvida é Efésios capítulo 5, onde Paulo escreveu algo bem parecido, mas elaborou mais um pouco, explicando um pouco mais. E antes de falar para esposas, maridos, pais, filhos, empregados e patrões, em Efésios capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todos vocês que já leram o Novo Testamento sabem que essas palavras uns aos outros aparecem dezenas de vezes, especialmente nas cartas de Paulo, Pedro e João. Nós já vimos em Colossenses capítulo 3,
Mandamentos como este: não mintam uns aos outros, no versículo 9. Suportem-se uns aos outros, versículo 13. Ensinem e aconselhem uns aos outros, versículo 16. E na carta à igreja em Éfeso, Paulo deu estes conselhos: sejam humildes, suportando uns aos outros com amor, Efésios 4:2. Sejam bondosos, compassivos uns aos outros, Efésios 4:32. E também no mesmo versículo, perdoem-se uns aos outros. Já que você e eu morremos para nosso eu, ressuscitamos com Cristo, todos nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Para uma irmã que entende isto, eu penso que não será fácil para ela se sujeitar ao marido dela. Pois Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 18, isto convém à irmã que está no Senhor. Se Jesus foi um servo, se Jesus se humilhou, a serva de Jesus fará a mesma coisa. Afinal de contas, ela está andando nos passos do Mestre, imitando aquele que abriu mão da glória que ele tinha lá no céu. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, e morte de cruz. Querida irmã, você deseja ter um casamento maravilhoso? Saiba que você jamais vai conseguir mudar, nem modificar seu amado esposo. Você só pode trabalhar em cima da pessoa que você vê quando você olha no espelho. Então siga a palavra de Deus, sujeite-se a seu marido, por amor a Cristo. Agora Paulo tem algumas palavras para os homens, para os maridos. Estas palavras lembram que Paulo escreveu para os maridos em Efésios capítulo 5. Aqui em Colossenses 3:19 está escrito: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Eu lembro até hoje, quando eu e a Connie casamos, como muitos outros casais, nós queríamos uma cerimônia especial. Ela pediu que eu cantasse uma música romântica para ela. E eu fiz o que ela pediu. E ao invés de ter aquelas promessas comuns, como na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, etc., nós resolvemos, cada um, escrever os nossos votos. E foi isso que nós fizemos. Só para vocês saberem, agora estamos casados há 45 anos, graças a Deus. Então, muitos anos já passaram, mas ainda lembro, como se fosse ontem, que após a cerimônia, meu pai se aproximou de mim e disse que ele gostou de ouvir aquelas promessas que eu fiz à minha esposa, naqueles votos que eu escrevi. Mas que colocar isso tudo em prática seria um grande desafio. Quando eu estava escrevendo meus votos, eu abri a Bíblia, procurei várias passagens da Bíblia, para colocar no papel algo que combinasse com a palavra de Deus. E um dos versículos que eu escrevi, eu anotei ali, foi esse, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. E hoje, lamento confessar a todos vocês que meu pai tinha razão. Nem sempre eu cumpri meus votos lá. Nem sempre eu agi com amor. E algumas vezes eu tratei já minha amada esposa com amargura. Para amar como Cristo amou, nós temos que matar o velho homem todos os dias. Precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas para amar como Cristo amou. Entre as promessas que eu fiz no dia do meu casamento, eu também me baseei em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Em geral, os homens são mais altos, mais pesados e fisicamente mais fortes do que suas esposas. E fossem brigar fisicamente, em geral, o marido ganharia, quase sempre. Mas Deus, nosso Pai, Ele tem outro plano.
Eu que sou servo de Jesus, eu que amo a minha esposa, eu preciso tratar minha esposa como um vaso valioso, precioso, frágil e delicado. Foi Deus quem me deu esse tesouro. Cabe a mim, então, amar e valorizar esta pessoa que Deus colocou na minha vida. Não sei se você já ouviu falar de um vaso de porcelana chinesa antiga da dinastia Ming. Essas peças, algumas são muito raras e são vendidas por mais de R$ 1 milhão. Seria muito fácil quebrar e destruir uma dessas peças de porcelana. Porém, como cada peça é extremamente valiosa, os donos tratam com maior delicadeza. É assim que nós, que somos maridos, devemos tratar as esposas que nós amamos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, existe um não e um sim, como nós já vimos outras vezes em Colossenses capítulo 3. Abandone a amargura, vista-se do amor. Novamente, eu não posso mudar a minha esposa. Eu preciso focar na minha vida e no meu caráter. Eu preciso amar. Amar significa buscar o melhor para a pessoa que eu amo. E eu penso que quando o marido age assim, não será difícil para esta esposa se sujeitar a ele. Quantos filhos já falaram para pai ou mãe? Não encha, ninguém manda em mim. Esse filho, certamente, não conhece a palavra divina, este manual que nos mostra a sabedoria de Deus, porque está escrito no versículo 20, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Você é jovem, você é adolescente, você deseja agradar a Jesus? Então, obedeça a seus pais. Na carta aos Efésios, Paulo lembrou os irmãos que uma promessa acompanha este mandamento: honra pai e mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O jovem inteligente reconhece que seus pais têm mais experiência de vida. E todo filho precisa lembrar que neste planeta Terra, ninguém o ama tanto quanto sua mãe e seu pai. Os colegas, os amigos aparecem, depois somem. Os pais são para a vida toda. Colossenses 3, versículo 21 diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pai e mãe, como servos de Jesus, têm o objetivo de criar seus filhos no caminho do Senhor. Educar nossos filhos é, ao meu ver, o maior desafio desta vida. Temos que amar com doçura e amar também com firmeza. Tem que haver jogo de cintura, um equilíbrio. Certamente os pais precisam orar ao Senhor para criar seus filhos com sabedoria. Aqui Paulo alerta que o que nós não devemos fazer, o que o pai não deve fazer. Não podemos ser duros demais. É necessário corrigir os erros, mas precisamos corrigir com mansidão. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, do 24 ao 26, lá diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu penso que essas palavras servem para todos nós. Servem quando nós falamos com o irmão e servem também quando conversamos com nossos filhos. Muitas vezes o problema na comunicação não é o que nós falamos, mas como nós falamos. E aqui a Bíblia está nos ensinando para falar e ensinar com paciência. Temos que corrigir com mansidão, pois nosso alvo não é destruir nem desanimar os outros. Queremos ajudar
e salvar. Nesta lista, em Colossenses capítulo 3, Paulo usa mais palavras para falar com os escravos do que para as outras pessoas. Talvez porque a tarefa deles seja uma tarefa mais difícil. Graças a Deus, aqui no Brasil, a princesa Isabel libertou os escravos há muito tempo. Então, hoje, vou aplicar estas palavras aos empregados, que também precisam cumprir suas tarefas como servos do Senhor Jesus. Olha aí, Colossenses 3, vamos ler agora do 22 ao 25. Escravos obedecem em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sem dúvida, neste caso dos empregados, como no capítulo 3 todo, o princípio básico é que eu e você já entregamos nossas vidas a Jesus. Somos servos de Jesus. Jesus é nosso dono. Declarar que Jesus é o Senhor é mais ou menos como dizer que Jesus é nosso patrão. Então, como é que o empregado de Jesus vai trabalhar? Jesus merece nosso melhor. Precisamos fazer um trabalho de excelência. Se Jesus estivesse ao seu lado durante o dia, qual seria seu comportamento? Paulo diz que é impossível para o patrão ficar observando o serviço o tempo todo. Mas que você e eu devemos lembrar que nosso Senhor tudo sabe. Nosso Senhor tudo vê. Eu gosto muito do versículo 23, pois serve para todos nós, em todas as situações. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vamos falar juntos. Eu leio, você repete. Tudo que fizerem, façam para todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Agora, segue uma bênção e uma maldição. Versículo 24 e 25. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Há uma grande recompensa para todos que servem Jesus e perseveram até o fim. Nossa herança é a vida eterna, o lar celestial, ficar ao lado do Senhor, nosso Pai, para sempre. Deus é bom demais. Ai daquele que tenta brincar com Deus, pois nosso Deus, como diz Hebreus 12, 29, é fogo consumidor. Paulo termina esta lista falando com os donos dos escravos, mas hoje eu vou falar para os patrões. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor que está nos céus. Irmãos, graças a Deus que Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não maltrata ninguém porque essa pessoa tem um nariz grande, ou pernas curtas, ou pouco dinheiro no bolso. Só porque o patrão é o chefe e manda na empresa, não significa que ele pode tirar vantagem de seus empregados. Em sua carta, Tiago falou sobre esse problema, Tiago capítulo 5, versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Já falamos hoje, e você já sabia, Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Ninguém engana o Senhor. O patrão pode deixar de dar aos empregados todos os seus direitos. Porém, Deus o julgará. Você, irmão, é chefe, você tem uma posição de autoridade. O que você precisa lembrar? Que todos nós temos um Senhor dos céus.
Ele é nosso chefe, nós também vamos prestar contas. Todos nós vamos prestar contas no dia final. Então, vamos ser justos, vamos ser corretos, vamos agir com amor. Alguém ficou com alguma dúvida hoje? Se você ficou com dúvida, a palavra para mim, a palavra para você, a palavra para todos nós é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo.